Falando em português, vamos para lá. Vamos para Lisboa, onde está meu amigo professor Aníbal, que está gripado, não toma cachaça, e pega gripe. Se tivesse uma dose de alcatrão, mel limão, já estava salvo, já estava bem. Mas essa inversão térmica, né, velho? Fazendo 45 graus de dia, à noite, vento pra caramba, a voz do cara como é que fica? Fanhoso, tá parecendo aquele cara de emoção. Que emoção tinha no programa dele antigamente. Mas vamos embora falar do Leão da Praça da Bandeira. Afinal de contas, o tempo ruge, não ruge, e amanhã já tem jogo novamente contra um clássico nordestino, um clássico de Leões. Para quem não sabe, o Sport Clube Vitória foi fundado também em 13 de maio, mas de 1899, né? Um pouco antes que o Sport Clube do Recife. Também, por assim dizer, é um leão, seu mascote, e também é vermelho e preto. Um clássico já decidiu Copa do Nordeste no ano de 2000, né? Dois clubes tradicionalíssimos do Nordeste do Brasil, Alessandro e Matias, e que vive momentos distintos, né, Alessandro? Fábio Carelli, que voltou não, entrou no Sport Clube Vitória, tem 4 pontos de 6, ou seja, o Vitória vive um ótimo momento, né? Empatou uma partida na rodada antepassada em 0-0 venceu o Bragantino na rodada passada, na 15ª, na 14ª empatou com o Botafogo no Engenhão, ou seja, ele conquistou, pós-parada da Copa do Mundo, 4 pontos de 6, vem em ascensão. Hoje o Vitória está em 15º colocado, com 15 pontos. Né? É franco favorito, temos que dizer isso para a partida de quarta-feira de amanhã no Barradão, que com certeza vai estar lotado. O Sport precisa, aos trancos e barrancos, né, ir em busca dessa primeira vitória. E nada melhor do que um clássico nordestino, né? Clubes que se equiparam, de certa maneira, financeiramente, e suas torcidas também, para que não somente a gente consiga, né, essa primeira vitória contra o Vitória, para que não somente a gente ache um caminho, Alessandro, porque nesses 25 jogos que faltam para o Sport, não há outro caminho senão começar a vencer, porque a gente tem que estancar essa sangria, né? A gente precisa estancar essa sangria e precisamos começar a vencer para ontem. Não que, por exemplo, foi muito doído, eu não estava aqui ontem, mas claro que para todo mundo estava sendo empate contra o Botafogo no domingo passado. Ia adiantar alguma coisa? Não, não ia. Não ia adiantar de muita coisa. Talvez lá no futuro esse um ponto pode ser que tivesse fazido ajudado, né? Mas assim, todo mundo estava sendo fechado com o empate. Doeu demais, como foi? Porque o esporte foi brioso, o esporte... Porque ele ligava, Aníbal, perdão, me ligava, digamos assim, um empate com uma partida que saiu com elogios dos torcedores, né? Não foi o supra-sumo, mas baseado no que se tinha, o Daniel já deu para perceber algumas melhoras no time. Então, o empate contra um Botafogo que disputou o Mundial, Botafogo campeão brasileiro, um Botafogo campeão sul-americano, de Libertadores, melhor dizendo, seria como instigação, né? 11.600 e poucos torcedores e vai dar, eu acredito, pelo que foi, mas a empolgação, né? A chamada do torcedor para acreditar nessa reviravolta aí. Difícil, é verdade. E o próprio técnico lá, o Ancelotti Júnior, né, filho de Ancelotti, ele falou na coletiva: olha, eu me admiro muito que esse time que eu enfrentei hoje é um terno do campeonato, que não parecia. E ele falou isso na coletiva, né, o Ancelotti Júnior, lá, o David Ancelotti, ele falou: olha, o Sport não parece ter os 3 pontos que tem hoje, porque o time que eu enfrentei hoje não é um time digno de só ter 3 pontos. É porque ele está vendo agora, né? Ele está vendo agora o trabalho do Assim, Daniel. ele né? falou, né, o time que eu enfrentei não era para ter só 3 pontos, era para ter mais de 3 pontos. E aí, realmente, o que a gente viu na domingo merecia um pouco mais. Mas, infelizmente, águas passadas, os ventos do norte não movem moinho, já cantou secos e molhados. Infelizmente, a gente tem que olhar para frente. Bandalcano também cantava aqui. Vento norte. Bandalcano nem existe mais. Só os quarentões, cinquentões. Aos 40 mais. 40 mais. 45, 50 que sabe disso aí. Esse Vitória, né, esse Sport Clube Vitória, que assim como o Sport... Deixa eu ir mostrando na tabela de classificação aqui, só para ilustrar. Já que você começou com Vitória, a gente começa falando do Vitória, de quem tá apto a jogar, quem não tá. Mas só para passar a bola pro Daniel, ó. Um abraço, Daniel Paulista. Para o meu querido Aníbal, o Vitória está na 15ª colocação. Na última rodada, subiu 2 posições, com 15 pontos no momento no Campeonato Brasileiro. Aníbal.
que, Alessandro, veja só, ele ganhou uma partida de um time hoje que não é de sua alçada, porque, veja só, quando você observa que o Bragantino, né, o Red Bull, o Braga Bull, tem 27 pontos, está em terceiro colocado, né, tem 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, o Vitória ganhou de um time que não é da alçada dele, mas ganhou 1-0. Ah, foi miado. Véi, não importa. Série A, meio a zero é goleada. Ele ganhou de 1-0, né? Tinha 12 pontos, foi para 15, e ele, de certa maneira, ganha um respiro na questão de classificação. Porque, veja só, ele tem 15 pontos, e aí ele vai ter a chance de, amanhã, quarta-feira, ter uma sequência de vitórias. Né? Tem uma sequência de bons resultados. Porque se ele ganha amanhã, Deus o livre, ele vai para 18 pontos e começa a olhar um pouco para a parte de cima. Por quê? Porque, por exemplo, lembra que a gente falou que a parada da Copa do Mundo ela pode ser benéfica para uns e maléfica para outros? O Ceará, por exemplo, já me vem de 2 derrotas consecutivas pós-parada da Copa do Mundo. Um time que estava lá em cima com 18 pontos já me perdeu 2 seguidas. Porque isso pode ser um reflexo de quando você para. A mesma coisa aconteceu com o Sport lá em 2018. Lembra que a gente conversou muito sobre isso? O Sport vinha voando, 2018, Claudinei Oliveira, tá. Eis que, 2 pontos, o Ceará, por exemplo, me perdeu 2 seguidas. Né? Me perdeu do Mirassol, pasme, Mirassol que, ao meu ver, é a grande surpresa até o momento de uma Série A, um time que veio de uma Série B, que veio somente com desgarrados. Você olha para lá, Fabrício Daniel, Chico Kim, Reinaldo, que eu não sei se seriam titulares no Sport Clube do Recife hoje. O time tem 21 pontos, Alessandro. 5 vitórias, 6 empates, somente 2 derrotas na Série A. Então, o Vitória, Alessandro, ele vai para esse jogo como favorito de ganhar, de impor a sua filosofia. Até porque, cara, ele tem a sua forma específica de jogar, né? Tem uma forma de ficar mais retraído, de só sair na boa. Não obstante, o Vitória, nesses 2 jogos com o Carille, não tomou nenhum gol. Empatou em 0-0 com o Botafogo e ganhou de 1-0 do Braga Bull. E aí, ele vai para o Barradão amanhã, tão somente para buscar os seus 3 pontos. Buscar os seus 3 pontos. E Daniel Paulista, ele precisa montar uma estratégia para isso. Né? E com certeza, eu não vou me admirar se tivermos mais mudanças no time titular. A começar do goleiro, né? Eu já não entendi, Alessandro, por que Kaique França já não jogou no jogo pretérito. Ora, se Gabriel é do Vitória. Vamos falar do esporte depois, porque a gente vai falar do treino que está acontecendo, a gente vai falar de notícias de ontem, tem imagens. Vamos nesse momento, para o Vitória. Volta para o Vitória, danado. E o Vitória, por exemplo, que não vai ter Oswaldo, né? Aquele Oswaldo. Porra, Oswaldo. ainda? Highlander, é? Total. Highlander como é? É Macaulay, né? Oswaldo Macaulay. Oswaldo vai desvacar o Vitória. Eu achei até bom, tá? Porque a lei do ex impera no futebol, né? A lei do ex dizem que nunca falha. E Oswaldo levou o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino e ele vai desfocar o Sport, né? Nessa 16ª rodada. E ele foi muito curioso porque foi uma discussão que ele teve. Ele levou o cartão amarelo por discutir com o próprio jogador do time dele, né? Foi uma coisa muito curiosa, uma coisa muito louca. Ele foi discutir com o próprio lateral do time dele, que foi Marco Jesus. Ele foi discutir, foi um Bursu aí. E, velho, no futebol, se você discutir com o seu próprio jogador, você vai levar cartão amarelo. A regra é clara. E ele. Dependendo, discussão é uma coisa, né? Partiu para uma situação, uma agressão contundente, Física, né? verbal, física, aí vai por esse caminho, que foi o que você está dizendo aí. Pois, ele levou isso aí e ele vai desfalcar, né? Vai desfalcar o Vitória. E que bom, né? Porque, por exemplo, o Vitória é um time muito, muito arisco, né? Renato Kaiser, por exemplo, aquele Renato Kaiser que estava para ir para o esporte, por exemplo, encerrou seu jejum de gols contra o Bragantino, né? Mas é um cara que o esporte tem que ficar ligado, né? Que a zaga do esporte precisa ficar ligado, o seu meio de zaga precisa ficar ligado, porque é um cara perigoso, né? Um cara que tem fora de gols. Não obstante, ele decidiu contra o Bragantino após alguns jogos sem marcar. Havia 7 partidas que ele não balançava as redes. E eis que ele balançou contra o Vitória, contra o Bragantino. Ainda bem, né? Porque isso poderia ser contra o Sport, né? Mas ainda bem que ele já balançou contra o Bragantino.
E assim, Alessandro, eu assisti o jogo contra o Bragantino, e o Vitória não fez uma partida ruim, né, cara? Ele começou a impor a sua filosofia, os próprios volantes, Baralhas e Ronald Lopes, que são bons volantes, tá? Volantes lá de contenção, o Baralhas está mais pro jogo do que o Ronald, né? E contribuem muito para essa bola girar no meio de campo, né? E assim, Alessandro, você está fora de um Z4 é um respiro muito grande, né? Você já começa um jogo não estando pressionado. É claro que vai ter muita água para rolar debaixo dessa ponte. Até porque o Santos pega o Internacional, né? O Santos que está hoje no Z4, o Juventude pega o São Paulo também, que está brigando, que também está naquele buruçu ali, naquele meio de tabela, mas o Fortaleza também vai depois pegar o Atlético Mineiro, mas o fato de você estar com 15 pontos dá um respiro para você, né? De saber que assim, poxa, eu não estou pressionado a ter que ter uma vitória de todo jeito para não estar na zona de rebaixamento. Isso é muito bom, cara. Administra melhor, né? No meio da confusão é complicado.